na Boixá, sou professora de penal, processo penal prática, e hoje sou orientadora há 2 anos do NPJ de Niterói. Professora, a senhora está sendo orientadora para quê? Os senhores estão servindo hoje como professor orientador exatamente para relembrar os senhores o quanto vocês precisam do quê? De um conteúdo de direito material processual que vocês se esqueceram durante o transcurso da faculdade. A maioria de vocês já deixaram de analisar, por exemplo, quando vocês entram no EP3, principalmente, há quanto tempo vocês não bem penal profissional? Penal, eu sei que pelo menos 1 ano, 2. Né? Eu sei que teoria do crime, teoria da pena e crimes em espécie, a gente está falando de 3º, 4º, 5º período. Então, a gente sabe o quanto é difícil vocês virem para a prática sem lembrar a questão de material processual penal. E tem aluno que é maluco, tem aluno que gosta de penal processo penal, como a professora é apaixonada, porque eu ainda acho, a professora Rafaela, se tiver ao vivo, ela vai falar assim, é mentira, não é mentira não. Penal é muito melhor que civil, ok? Penal é a única forma de vocês concretizarem justiça social. Ah, professora, direito civil dá dinheiro. Senhores, quem acha que direito penal não dá dinheiro é porque não brincou ainda, tá? Mas qual é o problema maior de direito penal, senhores? É que vocês não têm o hábito de estudar a prática de direito penal. E qual o problema? No direito civil, quando vocês erram, a professora pode falar isso de carteirinha, porque a professora, ela trabalha na 5ª vara civil aqui em Niterói. Professora, a senhora trabalha na 5ª vara civil, a senhora é professora de penal, processo penal. Falei, senhores, cada um tem seus pecados a serem pagos, né, vida? Infelizmente, Deus sabe lá porque depois de 8 anos trabalhando na vara criminal, Papai do Céu me tirou de uma vara criminal e me colocou numa vara civil. Eu estou já há 4 anos querendo entender. Senhor, qual karma que eu estou pagando? Boa tarde. Boa tarde para o meu dia. Então, infelizmente, a professora ainda hoje está na vara civil. E sabe o que eu vejo vocês na vara civil? Quando vocês erram, seu cliente pede dinheiro. E em penal, quando vocês erram, seus clientes perdem a liberdade. É só essa a diferença. Então, senhores, vamos tentar relembrar um pouquinho. A aluna não pode ter esquecido, mas, infelizmente, eu vou ter que considerar que elas também podem ter esquecido. Vamos tentar relembrar um pouquinho o que vocês têm que aprender em especial na prática final? Senhores, vocês são futuros advogados. Ou não, estou brincando. Ah, professora, eu não quero ser advogado. Meus amores, vocês podem não querer ser advogados, é direito de vocês, é mérito também. Mas lembrem, saiam da faculdade e façam OAB. Saiam da faculdade e façam necessariamente OAB. Professora, mas meu sonho de consumo não é ser advogado. Senhores, eu estou aprendendo, a professora de vocês não é advogada. Mas tudo sai do jeito que a gente quer sempre. Vamos ser sinceros. Fazer a OAB depois de formado, 2, 3 anos depois, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, professora, o que eu quero fazer, na verdade, é ser delegado, é ser defensor. Acabaram de chamar a atenção ali, porque minha cara não está aparecendo. É ser delegado, é ser defensor. Na verdade, eu não quero nem ser. Tudo bem. Façam OAB. Vocês não sabem o dia de amanhã. E aí, o que vocês precisam saber de processo penal, senhores? Amanhã, de repente, a vida de vocês muda, vocês saem do direito civil, saem dessa ideia trabalhista de defender de qualquer custo o empregado e vão enxergar no penal uma saída excepcional para a vida advocatícia. Acredite em mim, eu fui advogada criminal assim que saí da faculdade. Professora, por que a senhora não continuou? Gente, eu não continuei porque eu passei para o Tribunal de Justiça. Hoje eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça. Não, eu estaria ainda naquela vida. E muito feliz, por sinal. E aí, professora, o que é a senhora, primeira coisa que a senhora teve que aprender? Que vocês, como advogados, vocês só têm 2 opções no processo penal. Olha como é que é bem mais fácil. Ou vocês vão ser, 3, né? Ou vocês vão ser advogados de um autor de uma ação penal privada, ou vocês vão ser advogados do réu, majoritariamente isso vai acontecer, ou vocês vão ser advogados de assistente de acusação. Porque é a única parte onde o advogado privado pode atuar em processo penal. Por que eu estou falando isso? Quem é o titular da ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada no processo penal brasileiro? É o Ministério Público. Professora, é isso que eu quero ser na vida. Ótimo, que Deus te acompanhe e te ilumine. Saláriozinho no teto, benefícios sem iguais e ainda tem auxílio moradia. Professora, auxílio moradia não importa se eu estou gravando. Isso, daqui a pouco a Rafaela vai falar assim, tá maluca? Auxílio moradia independente de você morar do lado do seu trabalho. É luz, senhor, tudo bem. Mas caso vocês não sejam promotores de justiça, como é que você advoga no crime? Você é um defensor. A principal categoria de serviço público real nesse país.
Defensoria Pública do Estado. É uma das melhores defensorias públicas do país, qualitativamente falando e financeiramente falando. Ganha menos que o MP, ganha muito, muito pouco menos que o MP. Mas, senhores, faz um trabalho de mudança concreta social incrível. Professor, eu trabalho no civil, vejo a Defensoria Pública atuando todo dia. Eu trabalhei 8, 9 anos no crime. E eu vi a Defensoria Pública fazendo justiça. Na vara de família é onde a Defensoria Pública faz mais do que justiça. Ele equilibra a capacidade de sociedade de convivermos como seres humanos. Porque lembra, eu brinco. Como é que vocês sabem que a sociedade faliu? Somos uma sociedade falida. Somos, não. Somos, senhores. Temos uma justiça para crianças infratoras. Porque a gente tem crianças menores, não é só 17, 16. A gente está falando de crianças de 12, 13 anos, que são julgados criminalmente. Porque hoje, socialmente, temos crianças que praticam atos infracionais análogos a crimes. E, a segundo momento, é porque a gente tem justiça de família. Professora, por que você acha? Porque existe um juiz hoje que vai dizer o que é melhor para os meus filhos do que... Porque eu e o pai não conseguimos. Estou dando exemplo, senhor. Graças a Deus. Esse é o único problema na vida que eu não tive. Problema de guarda. Esse é o único problema que eu não tenho na justiça. Eu tenho juizado, eu tenho crime, eu tenho um monte de coisa. Esse eu não tenho. Esse eu não tenho. Maravilha. E é isso. Porque tem uma justiça que vai dizer para os pais. O que você quer fazer? Eu quero fazer A, você B, vocês são pais. Não, vou fazer C. A gente falimos como sociedade. E nessa falência, a gente tem a justiça criminal. Mas a justiça criminal que eu espero que vocês militem sempre em favor do réu. Por quê, professora? Porque penal e processo penal, senhores, nada mais é do que uma limitação do direito do Estado contra o cidadão. Quem aqui lembra de ciência política vai lembrar que o Estado ele acaba se formando através do ordenamento jurídico, essa instituição Estado democrático, o que a gente entende hoje do Estado moderno, ela é criada por quê? Porque antes o Estado não tinha limite, o Estado absolutista podia fazer o que quisesse. O que quisesse. O que foi a Revolução Francesa? As pessoas indignadas porque o rei absolutista fazia o que queria e mantinha a sociedade de miséria. E aí? O ordenamento jurídico vem limitar o Estado, principalmente. Limita vocês? Sim, senhor. Mas acredite, os principais limitadores do Estado é através do penal e processo penal. E aí? E aí, senhores, amanhã vai bater alguém na porta do escritório de vocês e vai dizer: meu vizinho... mas é assim. Meu vizinho me xingou. Boa tarde, por favor. A prof liberou a gente. Ai, que delícia! Sozinho aí. Tá ótimo. Eu fiz um chorinho lá, tipo assim, bem que podiam descer e tal, mas aí eu... Mentira, ó, tô gravando a trilha e ninguém vai entender, mas a verdade é, meus alunos de EP3 não trouxeram a peça. Fica registrado, hein? E aí, senhores? A advogado vai bater na porta de vocês e falar: meu vizinho me xingou. Meu vizinho me ofendeu. Síndico sofre muito isso. O condômino me chamou de ladrão. E aí, para quem não lembra de direito penal, senhores, eu estou falando de crimes contra a honra. Dependendo da ofensa, vocês estão falando de uma difamação ou de uma injúria. E, com certeza, quando você imputa alguém a prática de um crime sabendo que não é verdade, a gente está falando de calúnia. Só que essas pessoas que se sentem ofendidas vão até a delegacia, até a autoridade policial e vão descobrir o quê? Não é aqui. Por quê, senhor? Porque a ação penal, senhores, é privada. A ação penal é privada. E como é que, então, essa vítima de uma ação, vítima de um crime que se regula por uma ação penal privada vai buscar justiça? Através dos senhores futuros advogados. Perfeito. Professora, a defensoria não atende? Atende. Mas não é a regra. Porque aí a defensoria tem o direito de exigir prova da hipossuficiência do seu cliente. Ok? E é isso, senhores. Tratando-se de ação penal privada, senhores, privada, como é que você demanda judicialmente? Primeiro, vocês têm que lembrar que existe um regramento no Código Penal dizendo quando cabe ação penal privada. Vocês sabem localizar no Código Penal quando o crime é de ação penal privada, pública ou não? Está escrito lá, né? Fica condicionado, sem condicionado. E aí, você, aluno de Rodrigo, vou ligar agora para ele.
E aí? Escrito aonde? Mereço. Eu não mereço começar a semana assim. Vocês, ótimo, galera. Vocês. Então, melhora isso para melhorar meu dia. Está escrito aonde? Todas tem condicionado. Que vem escrito lá qual tipo de ação, se é privada. Ou condicionada à representação, senhores. A regra é que toda ação, linda, toda ação penal seja pública incondicionada. Essa é a regra do direito penal. A diferença é, em algumas situações, em disposições gerais, ou logo abaixo, tipo penal, no Código Penal, o aluno fala assim, processo penal não acha. Você não acha porque não é ali que tem que estar. No Código Penal vai dizer assim, este ilícito, este crime, este tipo legal, apenas se processa mediante representação. Quando tiver isso no código, ele vai estar querendo dizer o quê, senhor? Que a ação penal é pública, mas é condicionada à representação. Ou então vai estar escrito, este ilícito apenas se processa mediante queixa-crime. O que o Código Penal de vocês vai estar dizendo nesse momento? Que aqueles delitos são de ação penal privada. Ok? E aí parece que está tranquilo. Pronto, professor, agora vai entrar com uma inicial. É isso mesmo? É, professor? É? Não, não é. Primeiro, senhores, quem é que pode propor uma ação penal privada? Quem tem poderes postulatórios, concordo com você. Mas eu estou perguntando para você, quem é que pode ser autor de uma ação privada? Você tem poderes postulatórios. Só capaz? Pode ser. Boa pergunta. PJ pode ser vítima de direito penal? Então, calma aí. Se ela só tem honra subjetiva, difamação é honra subjetiva. Então, ela poderia ser vítima barra ofendido de difamação. Aí quem responde é o administrador. O réu, não. Eu estou dizendo para você, autor. Ele é vítima. Vamos lá. Artigo 30 do Código Penal. O ofendido ou a quem tem a qualidade de representá-lo caberá intentar ação, propor, ser autor da queixa-crime. Autor. O autor da queixa-crime, aqui, senhor, me lembra? Quem é? É a vítima. É o Código Penal, como é antigo, vai falar em ofendido. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, tá? Aí, time está funcionando alguma. Ok? O ofendido. Aí eu pergunto, posso ser pessoa jurídica? Posso. Qualquer crime? Não. E aí seu colega dando aula, deixando a professora feliz, já explicou. Quando você olha para a ação penal privada, calma, nem toda ação penal privada é crimes contra a honra. Quando você fala injúria é o quê? É violação da sua honra subjetiva, aquilo que você acha de você. Com todo respeito a quem entende diferente, PJ não acha nada dela. Pessoa jurídica é uma criação jurídica para fins de repatriação de patrimônio, ou seja, dividir responsabilidade patrimonial dos sócios e da empresa. Só isso. Ah, professor, não é só para isso. Tá bom, gente. Mas a verdade é que tudo na sociedade de vocês é patrimonial. Para que se criou a pessoa jurídica? Para separação de responsabilidade civil. Me desculpa. Tá? Tanto que a responsabilidade penal vem bem depois, tá? Primeira previsão legal de PJ sendo réu em ação penal é lei ambiental. É lá na frente. Então, inicialmente se criou PJ porque vocês queriam dividir questão patrimonial. E aí, fora isso, senhores? Então, existe a possibilidade de pessoa jurídica ser autora de uma queixa-crime? Sim. Pessoa física, eu acho que eu não tenho que discutir com vocês. Vocês sabem que pode. Menor pode ser vítima? Sim. A diferença é o seguinte, ele pode ser réu? Isso aqui é crime, gente. Menor pratica crime? Ato infracional análogo a crime. Então, de novo, vem. Ação penal privada. Regra, Código Penal. Menor pode ser autor da queixa-crime? Pode, desde que devidamente representado. Ele pode ser réu? Não. Então, se o xingamento lá na Assembleia de Condomínio, se o xingamento partiu de um adolescente, não é aquilo. Não é aquilo que, senhor. Primeira coisa, na hora que seu vizinho sentar, estou brincando, na hora que seu cliente sentar com você e começar a narrar os fatos, primeira coisa, você tem que verificar se ele pode ser considerado ofendido, porque a partir daí
você vai poder dizer se ele é legítimo para ser autor da queixa-crime. E agora, senhores, qual o nome do autor da queixa-crime? Querelante. Senhores, isso é português. Ante é um prefixo de ativo. Reclamante, querelante, impetrante, requerente. Requerente não fala, né? Mas você entendeu. Tudo bem? Isso são, sufixos da ação. Então, queixa-crime é querelante ao autor da queixa-crime. Querelado é o réu. Vai lá para trabalhista, que só o Rodolfo consegue se entender. Só Flávio e Rodolfo são compreensíveis. Reclamante, autor da reclamação trabalhista. Reclamado, réu da ação trabalhista. Tudo bem? Então, senhores, seu cliente tem legitimidade para ser querelante? Tem. Respira. Bem, primeiro passo. Segundo passo, senhores. Lembrando, pessoa jurídica, se for pessoa jurídica, você tem que identificar no seu cliente que ele tenha poderes para representar a pessoa jurídica. É qualquer sócio que pode representar a PJ? Isso é lá para o direito civil, só administrador. Ok? Se for incapaz, incapaz pode ser querelante. Mas se for incapaz, tem que ter curador, ou tutor, ou representante legal. Tudo bem? É a primeira coisa que vocês advogados precisam fazer. Professora, mas acontece muito? Acontece muito. Acontece muito. É inacreditável como é que a vida civil leva vocês a naturalizarem as coisas. Professor, um exemplo, senhores. Meu irmão mais velho é interditado e eu sou curadora dele. Só que a vida prática, quem é que administra a vida do meu irmão? Graças a Deus. Minha mãe, que está aí. Papai do céu não leva, não, senhor. Ok? Pelo amor de Deus. E aí, quem faz tudo na vida com o meu irmão? É a mãe. E, de repente, minha mãe chega lá no banco e quer fazer algo. Minha mãe pode? Não. Porque eu sou curadora. Brincadeiras ou não? Minha mãe já foi à delegacia com o meu irmão. Porque teve exatamente um problema seríssimo, de preconceito. Meu irmão, além de ser interditado, senhores, ele é surdo e mudo. Então, ele sofreu preconceito seríssimo no condomínio de minha mãe. Vivia seríssimo. Barraram ele no play. Não permitiram que ele acessasse a área comum. Porque as crianças tinham medo dele. Porque ele faz... Já ouviram o surdo então falar? Aquele é meu irmão. E meu irmão conversando com minha mãe, as crianças pequenas diziam, a criança pode ter medo do que quiser. Falta ao adulto ensinar. Eu tenho filho, meus filhos têm medo. Ok, a gente ensina. Mostra que não tem nada demais. E aí o condomínio, infelizmente, sentiu no direito de notificar minha mãe e pedir ele acesso ao play. Piscina, sauna. Aí minha mãe ainda brincou. Vamos isentar de condomínio? E aí minha mãe foi à delegacia. Lindo, senhores. Lógico, nossa autoridade policial não percebeu, registrou ocorrência. Quando chegou no Ministério Público, já mudei. Curador especial, eu fui notificada a ratificar a representação. Por quê, senhores? Vocês têm que entender que responsabilidade, seja civil ou penal, vem acompanhada de legitimidade. E quem tem legitimidade, no caso do incapaz interditado, seu curador. Tudo bem? E aí, senhores? Qual é a diferença da queixa-crime para denúncia? É simples. Queixa-crime é a inicial da ação penal privada. Seja ela propriamente dita, seja ela subsidiária da pública. Vocês lembram o que é isso? Isso é um dos... Além do habeas corpus, quer ganhar dinheiro em penal? Queixa-crime subsidiária da pública. O que é isso? Vocês lembram? Ação penal privada subsidiária da pública? Não. São ações penais públicas, sejam elas condicionadas ou não, ou seja, incondicionada ou condicionada à representação, que vocês estudam no processo penal, que o Ministério Público tem um prazo para propor denúncia, para iniciar a ação penal. Quando o réu está preso, dificilmente o Ministério Público perde esse prazo. Por quê? Porque perder o prazo de denunciar um réu preso torna a prisão dele ilegal. Então, vem o flagrante, vamos lembrar de processo penal? Vem o flagrante, vai para a audiência de custódia, converte esse flagrante em prisão preventiva, vem em prazo de 10 dias para denunciar. Dependendo do crime, 5 ou 10. E aí? Até 30, dependendo do crime e de ônibus. E aí? Se não denunciar nesse prazo, tem que soltar. Ah, professor, não pode denunciar depois? Pode, senhores. O que eu estou dizendo para vocês
que esse prazo para denúncia é condição para manutenção da preventiva. Não denunciou, é objeto de ilegalidade. E prisão ilegal, aí vocês já deviam saber, é causa de relaxamento. E relaxamento de prisão tem que ser de ofício para o juiz. É sim. E aí todo mundo observa o prazo da denúncia do réu preso. Ninguém, Ministério Público, não perde esse prazo. E do réu solto? Senhores, teoricamente, senhores, o prazo para réu solto seria ele varia aí de 30 a 90 dias, dependendo do crime. E aí? Senhores, não preciso dizer para os senhores a quantidade de demandas penais que o Ministério Público tem. Esse prazo, frequentemente, é inobservado. Mas quantos de vocês acompanham o registro de ocorrência que vocês fazem? De furto, de roubo? São raras as pessoas. Eu que sou eu, no meu registro de ocorrência eu não acompanho. Roubaram meu carro no passado, lá na Presidente Vargas, na estrada da Presidente Vargas, e eu não acompanho o resultado. Vou esperar um dia me notificarem. A delegacia já não tinha chamado. Espero um dia ser chamado em juízo. E aí? E aí, senhor, do réu solto, em regra, o Ministério Público, ele deixa de observar aquele prazo legal. Ele perde o direito de denunciar? Não. O agir do Ministério Público como legitimado, extraordinário, representando o Estado, só acaba quando prescrito o crime. Prescrito o período de pena que a pessoa pagaria para aquele crime? Então, é exatamente assim, mas o que acontece? A prescrição penal se regula antes de entrar com o processo pela pena em abstrato. Ou seja, a pena máxima é abstrata. Você cometeu um crime de furto, pena máxima, 4 anos. 4 prescreve, 1 prescreve em 3, 3 prescreve. Eu acho que é 8, né? 8 anos. Então, o Ministério Público, teoricamente, tem 8 anos para entrar com aquela denúncia, sem problema nenhum. Só que vem comigo. Se você é vítima, observe que o Ministério Público não denunciou, estando presentes todos os requisitos da ação penal. Indício de materialidade de autoria, você sabe quem é o autor da ação, né, do delito. E aí? Nasce para vocês o direito de entrar com a queixa-crime. Iniciar uma ação penal privada. Por que privada? Porque são vocês, partes privadas, que estão intentando com a ação. Só que você está intentando por um direito subsidiário seu, em virtude da inércia do Ministério Público. Vocês têm prazo de 6 meses. Conhece esse prazo? É exatamente decadência para representação ou da queixa-crime. Vocês têm prazo de 6 meses para apresentar essa queixa-crime. Não feita. Agora o cara nunca mais vai responder. Não, senhor. Volta para o Ministério Público o direito de propor essa denúncia até que o crime esteja prescrito. Ok? Só lembra disso. Então, vocês podem ser advogados do querelante, vocês podem ser advogados assistentes de acusação. Nos casos de ação penal pública, assim, seja condicionado ou não, vocês podem figurar como assistentes da acusação, ou seja, auxiliando em litisconsórcio ativo do Ministério Público. Júri, normalmente tem assistente de acusação. A família da vítima, ou então a própria vítima. Professora, mas no júri é doloso contra a vida, a vítima está morta. Eu queria lembrar os senhores que tanto o delito consumado quanto tentado, a competência do júri. Então, às vezes, a vítima está viva. Eu passei vergonha, porque eu levei uma turma para assistir um júri, quero tentar levar vocês dia 30 de abril agora, para assistir um júri. Quando fizeram um pregão para chamar a vítima, todo mundo se olhou, juro. Aí todo mundo se olhando, isso foi ano passado. Eu falei, o que foi, gente? A vítima está viva? Como é que é júri? Falei, gente, crime tentado. Tentaram matar e não conseguiram. Competência do júri. Graças a Deus não conseguiram. A pessoa entrou. Não se preocupe, era a pessoa mesmo. Ok? Então, senhores, nesse tipo de delito, você, às vezes, tem um assistente de acusação. Ok? Mas a regra é que vocês vão ser advogados de defesa ou do querelante. Então, identificado, senhores, que a pessoa que procurou vocês como cliente tem legitimidade, ou seja, é a vítima ou pode representar a vítima, identificado que é crime de ação penal privada, e não queixa no sentido subsidiário da pública, cuidado, vocês precisam ver se o Ministério Público perdeu o prazo deles. Caso contrário, não tem como. Se está dentro do prazo do Ministério Público, senhores, vocês não têm direito, processualmente falando,
de entrar com a queixa-crime. O Ministério Público tem que ter perdido o prazo dele. Ok? E aí viu. Mas, professora, digamos que é uma queixa-crime comum. Por quê? Senhores, é aquela queixa-crime exatamente do cliente que está ofendidíssimo, porque foi xingado. Aí vocês vão ter que primeiro, antes de tudo, né, senhor? Depois que o cliente conversar com vocês, verifica se é crime, tá? Como assim? Às vezes eles contam uma história linda, linda. Aí você teu olhinho brilha. Aí você fala, mas não é crime. Vocês têm que verificar o fato narrado e tentar adequar tipicamente a um tipo penal. E nem sempre é crime, sim. Briga de vizinho não é crime. Problema de vizinho, posse, propriedade, vocês sabem disso, né? Imagino vocês. Isso é problema de reintegração de posse, de esbulho. Isso é cível. Não, professor. Subtrair coisa alheia móvel é crime. Subtrair coisa alheia móvel, mediante violência grave, isso é crime. Imóvel não é crime. Professora, ele andou com a cerca e pegou meu terreno, invadiu meu terreno. É crime? Esbulho possessório. Professora, invasão de domicílio? É outra coisa. Terreno é domicílio? Terreno vazio, domicílio? Não, não é. Então, é no crime? Não. Aí vocês pegam e levam lá para a professora Rafael. Aí resolver lá com ela. Ok? Primeira coisa, verificar se é crime. Segundo, verificar se a pessoa tem legitimidade para ser qualificada como querelante, vulgo, ofendido ou vítima. Viu que é crime? Viu que a pessoa tem poderes para isso? É legítima para isso? Agora sim. Agora a gente vai poder falar sobre queixa-crime. Vocês vão ter que, como advogados, fazer o quê, senhores? Queria muito dar essa aula, mas eu sei que eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Mesmo que eu falasse na minha velocidade 5, eu não teria tempo para isso. Mas o que eu preciso resguardar vocês, futuros advogados? Assim que você decidir pegar o cliente, no sentido de aderir à causa dele, conselho de ex-advogado. Primeiro, contratos honorários. Professora, cível tem sucumbência. Quando vocês não têm contrato, vocês querendo ou não, futuramente ganhando a causa, vocês têm sucumbência, tá? Crime não tem. Tá? Então, senhores, cuidado. A sucumbência criminal, às vezes é fixada, por vezes não é fixada. E quando vocês perdem, ela é inversa, lembra? Então, senhores, primeira coisa, contrato. Por quê? Senhores, quando você imputa falsamente a prática de um delito a outra pessoa, é o quê? E quando você faz isso, né, na justiça? Quando você processa alguém imputando ela a prática de crime, isso é falso. Você pode verificar diligência temerária, demanda temerária, falsa comunicação de crime com a autoridade judicial. E olha que lindo, vocês podem ser responsabilizados como advogados. Que isso, professora? Então, vamos lá, senhores. Vocês firmem contratos de honorários. E o segundo principal tópico, fixem procuração. Como assim, professora? Procuração, senhores. Eu queria tanto dessa aula. Para quem não sabe, senhores, vocês têm a obrigação legal, queria abrir o processo penal agora, de firmar procuração com poderes específicos, especiais. Professora, que isso? Senhores, para vocês entenderem a importância, eu não posso ver frente à câmera, vocês estão me ouvindo? A importância da procuração com poderes especiais, a procuração vai dizer o seguinte: fulano, seu cliente, alega que Beltrano, no dia tal, no endereço tal, promoveu tantas falas, falou isso, razão pela qual dá poderes a você, advogado, a demandar imputando essa pessoa a prática de crime. Professora, mas por que isso? Senhores, para vocês que não acreditam, na hora que a pessoa é desacreditada em juízo, ela vai dizer que não disse isso para o advogado. Oi, professor? Na hora que vier um registro de ocorrência de falsa comunicação de crime, você, advogado, está resguardado. E antes disso, se vocês não têm procuração para poder específico, primeiro, vocês estão à beira de poderem ser responsabilizados criminalmente. E para vocês entenderem o quanto isso é importante, professora, não é só como advogado, o CPP determinou isso como uma condição especial de procedibilidade. Caso vocês não apresentem junto à queixa-crime a procuração para poderes específicos, saibam vocês
a queixa de vocês não será admitida. Então, senhores, para quem não sabe, além de todas as condições da ação em processo penal que vocês conhecem, todos os pressupostos processuais de validade, a ação penal privada ela tem uma condição especial de procedibilidade, que é a procuração com poderes específicos. Especial de procedibilidade. Da mesma forma que na ação penal pública condicionada à representação, a gente tem uma condição especial de procedibilidade, que é exatamente a representação. O Ministério Público não tem legitimidade para propor uma ação penal pública condicionada sem a respectiva representação. Vocês, advogados, não têm procedibilidade de queixa-crime sem a respectiva procuração com poderes especiais. Para vocês entenderem, senhores, eu bem tinha aqui, já não estou achando, né? Meu, sabe lá, para mim está aparecendo em branco, para vocês também. Eu tinha aqui a demanda na qual... Quem tem cabelo branco vai lembrar, eu vou caçar aqui, vai aparecer minha pasta particular no slide, estou nem preocupado. Para quem não sabe, vocês, quem tem cabelo branco, que não são alguns de vocês tiveram um presidente da República, que por sinal eu gostava muito, mas cometeu uma gafe sem igual, presidente Fernando Henrique Cardoso. Cadê a ação? Sacanagem, eu tinha uma desculpa aos termos, perdão. Presidente Fernando Henrique Cardoso, em algum momento da vida dele, durante a primeira proposta de reforma previdenciária do país, ele foi para a televisão, numa entrevista, numa manifestação nacional, ele disse que os aposentados que estavam questionando ter que pagar contribuição previdenciária não estavam enxergando que existia uma série de pessoas aposentadas que, na verdade, gostavam de uma situação de vagabundagem, porque tinham se aposentado com 25 anos, 30. Já bem claro, isso não é política. Eu acho o presidente Fernando Henrique Cardoso um exemplo no sentido de gestar, né, de economia e que Ruth, né, melhor primeira-dama que a gente já teve, Ruth Cardoso, questão social. Mas ele foi um idiota. Difamação ao presidente. Ele foi um idiota na fala dele. Ele foi muito infeliz. Ele declinou literalmente chamando parceiros aposentados desse país de vagabundos, sendo que ele se aposentou com menos de 25 anos de trabalho como professor, ele recebia aposentadoria como senador, ele recebia como... durante a ditadura, ele recebia pensão por esse lado político, e ele ainda recebia o salário de presidente. E hoje ele recebe outra aposentadoria como presidente. E aí uma pessoa, no patamar dele, dizer que parcela dos aposentados que não queriam continuar pagando previdência social, para quem não sabe, senhores, a primeira reforma previdenciária do país passou a descontar do aposentado previdência. A pessoa pagou a vida inteira para se aposentar, como mais gestão do INSS, a universalidade, como é que é? A gente paga para sustentar quem está aposentado e a gente se aposenta e vem alguém que paga para sustentar a gente. Só que se vocês não sabem, infelizmente, o INSS não serve só para a Previdência. O governo federal ele tem autorização legal para saque junto à Previdência para fins de manutenção de BCP. Então, assim, a verdade é que quando faz um cálculo previdenciário, não pode contar com quem vai se aposentar. Tem que contar, por exemplo, quem que imaginou que durante a Zika a gente ia ter 8 mil crianças anencéfalas com cefalia nesse país? Todos eles recebem benefício. Qual foi o cálculo autorial da Previdência que contabilizou 8 mil pessoas que nascem recebendo benefício e vão morrer recebendo benefício porque elas são hoje incapazes, plenamente incapazes, por causa de uma doença que não existia na época? Como é que fecha o cálculo? Não fecha. Por isso que a reforma não acontece. Eu sou a favor? Não. Mas garanto para vocês. Eu sou extremamente contra o presidente que chama a galera de vagabundo. E o que aconteceu? Vários aposentados desse país propuseram queixa-crime contra o presidente. Por que, senhores? Alguma dúvida que chamar aposentado de vagabundo é uma difamação? Em rede nacional, durante o horário nobre, na TV Globo? Coisa que aconteceu. E sabe o que aconteceu majoritariamente? E aí eu digo para vocês, leram o fato, encontraram o fato no Código Penal, difamação, ok. Chega para a pessoa, você é aposentado, senhor? Se ele não fosse aposentado, ele teria necessidade para ser vítima? Não. Aposentado, ok, cheque. Você é capaz civilmente? Cheque. Vamos firmar um contrato? Pega a procuração,
faz a pessoa uma breve narrativa dos fatos na procuração, atribuindo ao advogado poderes para propor queixa-crime, para buscar a condenação e na procuração tem que ter a pessoa que supostamente ele está imputando como autor do fato. Imputando, exercício da Presidência Pública, Fernando Henrique Cardoso, a prática de difamação porque no dia tal, fez isso. Assinou a procuração, assinei. Respira. Agora vem a função primordial de vocês. Competência. Como assim, professor? Vocês vão fazer uma inicial. Qual é o primeiro item da inicial de vocês? Endereçamento. Endereçamento. Para onde vocês vão endereçar o quê? Depende da quantidade de relação das penas ou da pena, dependendo do resultado da pena, que seria de crime, você vai encaminhar para o endereço correto. Vamos lá. Competência e processo penal é uma coisa mais abrangente. Por quê? Porque antes de você verificar o quantitativo da pena, para você saber se é o juizado especial criminal ou vara criminal ordinária, você tem que verificar se existe prerrogativa de função do réu. Tudo isso. Então, senhores, no caso que eu dou exemplo para vocês, do presidente Fernando Henrique, ele tinha foro de prerrogativa, não preciso dizer aos senhores, Supremo Tribunal Federal. Senhores, demandas em massas. Você imagina o desespero do Supremo. Sabe o que aconteceu com a maioria delas? Foram rejeitadas. Porque os colegas de vocês não juntaram procuração com poderes específicos. Parece que proposição digital. Não, e aí eu vou dizer para você o que eu comecei falando na aula. Civil, processo civil, quando vocês erram, com todo respeito, senhores, vocês perdem dinheiro. Penal, processo penal, quando vocês erram, o réu, em regra, perde a liberdade. Vocês, como autores, perdem o direito de alcançar uma persecução penal. Por quê, senhores? Porque quando se percebeu a ausência de procurações com poderes específicos, foram rejeitadas as queixas. O que é rejeitar? Dizia como se elas não existissem. Olha para trás, já tinha passado 6 meses. Decaiu o direito de vocês representarem contra o Fernando Henrique Cardoso. E foi em massa, para vocês entenderem o quanto um erro pode, num processo penal, acabou, senhores. Vocês não vão poder demandar contra ele. Ah, eu posso entrar com uma ação civil pedindo dano moral? Pode. Vai lá. Crime, senhores, não é demanda civil de dinheiro. Ok? Então, senhores, peguem suas procurações por poderes especiais. Segundo, vamos verificar a competência. Vocês não estão demandando contra o réu com prerrogativa de foro? Não, professora, não, é briga de vizinho. Ah, então tá, ok. Vamos adequar tipicamente o fato ao tipo penal e aí sim, fazer uma soma das penas máximas em abstrato. Por quê? Posso antecipar os senhores. Se for delito só de difamação, qual o juízo competente? Juizado Especial Criminal. Mas se você, na narrativa, identificar difamação e injúria, soma-se as penas em abstrato. Se tiver causa de aumento, tem que entrar no cálculo. Se tiver, entra no cálculo. Se tiver qualificação, entra no cálculo. E aí, conjunto material soma-se e você vai identificar se é possível juizado especial criminal ou então se é vara criminal comum. E aí tem essa questão, senhores. Hoje vocês têm juízos especializados. Quais? Primeiro, vamos comigo. Juizado de violência doméstica. Ou seja, violência doméstica familiar. Lembrando, a Lei Maria da Penha não criou crime. Ela criou rito procedimental e medidas cautelares. Os crimes estão no Código Penal. Ela não criou crime. Mas ela disse para você, ó, estou criando um órgão de competência. Se é difamação, a injúria, calúnia. Estou falando de ação penal privada. Foi em relação doméstica familiar. A gente está falando de crimes contra a honra com regramento próprio da Maria da Penha. E aí vocês vão dirigir a demanda ao Juizado Especial de Violência Doméstica Familiar. Professora, teoricamente, no Rio de Janeiro, possivelmente para você, todos os fóruns que tem GCRIM, hoje já tem o Juizado Especial de Violência Doméstica. Professora, mas tem comarca que tem juízo único. Sim, senhores. E aí vocês não vão ter problema com competência. Só tem da vara, né? É para ela, vara única. Mas, professora, identificado seja crime. A vítima sendo idoso. Você tem o Estatuto do Idoso. Niterói. Juizado de violência, juizado de infância e juventude do idoso. Competência exclusiva, ok? Sem problema. Ok? Mas como é que você sabe se é Niterói, São Gonçalo, capital? Porque até você identificar o juiz é fácil. Quero ver você identificar
a comarca. Olha que lindo, viu? O Rodrigo estaria orgulhoso agora. Senhores, lugar do crime, ainda que o resultado tenha sido, ok? Lugar do crime ou do último momento de ação ou omissão. Nos crimes que eu dou no exemplo para vocês, senhores, a difamação, a injúria e a calúnia se derem em algum determinado momento, seja briga de vizinhos ou família, adoro isso, barraco de família, quando vai para o crime, a gente fica tão chateado. Quando é condomínio, na Assembleia. A Assembleia aconteceu aonde? Centro de Niterói? Ou marca de Niterói. Olha que lindo. Em regra, é a residência do réu. Lembra, senhores? Quando você não consegue identificar o local do crime, você vai saber que é a residência do réu. São competências subsidiárias, lembra? Ah, professora, senhores, em regra, quando não se tratar de um réu não identificado, você sabe quem fez. Você sabe onde ele trabalha ou então ele mora. Professora, se eu não souber, a justiça sabe, vai por mim. Professora, se eu descobrir que o IP do computador é de São Paulo, não tem problema, a gente declina. Mas dirige uma peça ao juízo competente criminal, com a ciência de que o local que você sabe que ele mora é tal. Se durante o processo identificar que ele, apesar de morar em Niterói, ele praticou o crime em São Paulo, quando ele trabalhava, a gente declina. Mas dependendo da fase... Sim. Declinar de competência, desculpa. Eu já falo no automático, né? Como que vocês soubessem. Declinar de competência. Quando a gente descobre, senhores, a gente entrou no juízo certo. A gente entrou numa vara certa, competência correta, mas existem causas que geram modificação de competência. Vocês lembram disso? Conexão, continência. Professora, não dei processo penal ainda. Ou se dei, não gosto. Existem... Nossa senhora, ela tem que lembrar no tom da minha voz. E aí, quando ela fala que não sabe, dá vontade de pegar o celular e tá! Mas brincadeira. De Niterói? É em Niterói? A matrícula era Niterói? Ah, então fui eu. Ih, falou mal de mim, nem lembro de mim. Isso quer dizer que eu não sou mais. Retrasado. É, retrasado. Ela não teve, tinha. Foi retrasado. Okay. Aí não marquei a vida dela. Ela não lembra da minha cara. Não lembra. Aí o que eu falei para vocês? Adoro o time, adoro? Por quê? Começo a falar e vocês não percebem o que eu estou falando. Adoro o time. Ah, eu fico mais gordinho do que eu sou. Que horrível. Vamos lá! E aí, senhores, vocês aprenderam com certeza de processo penal que existem causas de modificação da competência. Quando se modifica a competência, porque você descobre que tem crimes conexos, ou porque tem contingente, ou então que o foro de prerrogativa surgiu, que seja. O processo é declinado, a competência é declinada pelo juiz correto, sem problema. Tudo bem? Eu participei de um processo que começou como um latrocínio e depois se descobriu que, na verdade, fingiram o roubo para dissimular o homicídio. Estava numa vara criminal comum. Durante a instrução probatória, percebeu-se o quê? Que não era latrocínio, era homicídio. Estava na vara criminal, o que aconteceu? Declinou-se de competência para juízo do tribunal do júri. Sem problema nenhum. Competência, senhores, parte da premissa que um juiz competente e imparcial é garantia constitucional de juiz natural. Quando vocês leem isso do juiz natural, aquele juiz natural da profissão, vocês têm que entender que é um juiz previamente competente e imparcial. Se você é julgado por um juiz que não é competente, seu processo é nulo. Seja qual competência, tá, senhor? No processo penal. Seja qual competência. Porque em processo penal, o juiz natural presume-se juiz competente, previamente e imparcial. Tá? Se eu anuncio, vocês relevam tudo para ganhar dinheiro. Então, vou discutir. Tudo bem? E aí, senhores? Proposta, procuração está lá nos autos, bonitinho. Documentos, competência, direcionamento, acerta, verifica, tem benefício, não é benefício. Qualifica. Querelante, queixa-crime, querelado, vulgo réu. O que é que não pode esquecer? De gratuidade. Professora, vocês acham que crime não tem custos? Crime tem custos. A diferença é que na ação penal pública, como o Ministério Público é o Estado não paga custos para o Estado. Vocês sabem que o Estado se divide em executivo, legislativo e judiciário. O Estado
Ministério Público, que é o braço do Executivo, eles ficam irritados quando eu falo, funcionário do Executivo, não paga para o Estado, o juiz, custas. Aí vocês acham que crime não tem custos. Adivinha, quando vocês privados entram, tem custos. E são pesadíssimos. Por quê? Vocês têm que lembrar que instar o Poder Judiciário na esfera criminal não pode ser tido como uma aventura jurídica. Porque, para quem não lembra, na hora que vocês intentam uma queixa-crime, a distribuição dessa queixa-crime, além de se tornar pública, vai para a ficha criminal do réu. Professora, não é só em caso de condenação, o andamento da queixa-crime vai para a ficha de antecedentes criminais dessa pessoa. E ainda que ela seja absolvida, fica na ficha de antecedentes criminais que ela respondeu um processo e foi absolvida. Então, senhores, dá para brincar no crime? Desculpe. Duas? Não, eles não produzem efeitos nem como reincidência, nem como aos antecedentes, tá? Não produzem. Tanto que quando você é absolvido no crime, dá-se baixa no distribuidor. Então, quando você tira aquela certidão no distribuidor, seu nome está limpinho. Mas deixa eu contar um segredo. O Tribunal de Justiça, o sistema penal do país, consegue saber que você foi respondeu por uma ação penal privada ou pública e que você foi absolvido. Professora, mas não pode surtir nenhum efeito mesmo? Não posso falar isso porque está gravando. Senhores, com toda brincadeiras à parte, vamos ser sinceros? Professora, não, professor, para quem não sabe, eu já respondi uma suspensão condicional do processo porque eu briguei na rua quando eu tinha 19 anos. Eu sou funcionário público. Eu assinei uma suspensão condicional, fiquei comportadinha, nunca mais fiz besteira nenhuma na minha vida. Viu, professora de vocês é bandida. Não é isso que vocês falam? Direito penal só para bandido? Vocês acham? Porque ninguém aqui dirige, não é isso? Ninguém nunca bateu de carro. Professora, bateu de carro, machucou, crime. Professora, mas foi sem querer. Ui, culpa. Quem disse que não é crime? Quem nunca entrou? Vocês são futuros advogados. Vocês vão tomar um desacato. Tô brincando. Uma hora vocês vão se irritar com o servidor da justiça e vão desacatar. É a vida. Saibam disso. Algum de vocês já brincou de bola e quebrou com raiva vidro da vizinha, o telhado do vizinho? Não, nunca fizeram isso. Crime de dano. Quem é que tem cabelo branco sabe o que é cheque. Passou cheque sem fundo? Meu nome está ali no Bacen já. Ok? É crime. Pô, pelo amor de Deus, que isso aqui é recém-formado, vem a OAB, primeira anuidade, você vai assim, ó. Eu faço. Vocês vão sentir isso na pele daqui a pouco. Vocês pagam para tirar a OAB, vocês pagam para tirar o token da OAB, vocês pagam. Meu estagiário acabou, a gente fez vaquinha para dar para ele. O token 500, a OAB 500, primeira anuidade de microfone. Mas tudo bem, sejam bem-vindos à realidade. Mas vocês acham que crime é só coisa para banco? Não é. Aí a professora passou no concurso e eu passei para o civil. Graças a meu bom Deus, Deus não me permitiu tomar posse. E aí, passei. Por quê, senhores? Era um caso de uma rixa. Na época, se eu não fosse leiga, eu nem teria assinado a suspensão, eu teria provado que foi legítima defesa. Mas a Polícia Civil não viu problema. Será que ela vai ver isso sempre? Por quê? Porque quem não sabe, a polícia, o sistema de segurança nacional, ela tem uma discricionariedade chamada estudo social. O que é isso, professor? Sua ficha para eles tecnicamente está limpa. Mas como eles sabem que você já respondeu 2, 3, 4 processos, eles vão buscar saber no teu meio residencial de trabalho por que você respondeu aqueles processos. E, de repente, vão descobrir que seu perfil não é compatível com a segurança pública nacional. Você é uma pessoa violenta, você é uma pessoa que faz uso de drogas, você é uma... E sim, senhores, ao Estado nasce a discricionalidade de não aprovar vocês no concurso público. Professora, e não julguem. Porque nem sempre a justiça penal alcança condenar pessoas pela prática do crime. Mas a vida social mostra que aquela pessoa não tem capacidade de andar armada. Vocês com certeza conhecem uma meia dúzia ali no meio que nunca poderiam ter uma arma, mas tem a ficha limpa. Ok? Tudo bem? E aí, senhores? Entra com a queixa-crime. Vamos lembrar de processo penal? Pede gratuidade. E o que vocês não podem? Dos fatos, vocês sabem, uma inicial. Por sinal, eu vou passar por cima de Mariana, ela vai me matar. Estão preparados? Professor, só está brincando. Não. Estão preparados? Respira. Pá, 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 pá. Tira foto. Por quê?
estou apresentando para você. Ah, é aqui que vai estar o caso do Fernando Henrique. Não, gente, perdi o Fernando Henrique. Eu gosto tanto dele que eu perdi. Tirem foto do caso concreto que eu vou apresentar agora para vocês. Vocês vão trazer a queixa-crime semana que vem para a gente. Professora, por que ela vai fazer isso? Porque eu gosto. Ela passou semana passada uma peça que ninguém me disse a resposta até agora. Qual é a resposta? Não, para os ilegalidades que eu entendi ali. Você de repente tem que imaginar o cara fazer uma fome, não tem polícia. Eu identifiquei licitude de prova. Deixa eu concluir a oficina. Senhores, gratuidade e justiça, dos fatos, vocês podem adequar tipicamente de forma incorreta? Digamos que vocês errem. Fale quem jura, mas é difamação. Isso impede o prosseguimento da ação penal? Não. Mas fica feio, tá, galera? Fica feio a beça. E o que vocês não podem esquecer o final de uma queixa-crime? Valor da causa. Processualista, né? Não tem valor da causa na ação penal. A liberdade da pessoa! Gente, você está demandando penalmente, pedindo o quê? A condenação. Liberdade. Muito defesa, gostei. Você está buscando a condenação do réu na prática de um delito. Não deixem de fazê-lo. Por quê? Porque preclui o direito de vocês de pedir a condenação, como privado que são. E aí? E a gente rejeita. Oi? É. E a gente... Não, você está pelo autor. Vai pedir liberdade de quem? Você está pedindo para condenar quem? Está preclusa, senhores. Está precluso. E a inicial de vocês, ó. Blém, blém, blém. E aí, legal, lembra? Vocês vão tentar queixa-crime. Vocês vão ter uma queixa rejeitada. Quando transitar em julgado essa rejeição, vai ter passado 6 meses que vocês tinham para intentar com a queixa-crime. E o direito do seu cliente vai estar precluso. Como é que você explica isso para o cliente? Eu te digo, OAB abre o procedimento administrativo se o cliente reclamar. E manda você se reciclar. Por quê? Porque incompetência. Tá? Então, cuidado, tá, senhores? Tudo bem? Agora, senhores, trilha terminada. A professora agora vai tirar a dúvida da galera do T3 que falou que relaxamento é